queria ler em Efésios, capítulo 6, versículo 12, um texto bastante conhecido. E nós vamos dar o tema dessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nas regiões celestes. Coloca para mim segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4. Porque as armas das nossas guerras, as armas da nossa milícia, elas não são terrenas, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, das fortalezas. A minha tradução diz assim: pois as armas da nossa guerra, diga comigo isso, armas da nossa guerra, isso, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Depois do ataque que teve ali, acho que todo mundo sabe dessa notícia, né? Próximo dia 8, do Hamas em Israel, no fatídico dia 8, né? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele sai num pronunciamento e ele diz para todo mundo ouvir, dizendo: Israel está em guerra. Essa foi a primeira palavra que ele disse: Israel está em guerra. E aí fiquei muito pensando sobre esse assunto, né? Israel está em guerra. Aí veio uma palavra essa noite que eu estava guerreando. Uma palavra do Senhor falou assim: a igreja está em guerra. Escute isso, irmãos. A igreja está em guerra. A mesma palavra. Então, o tema da mensagem de hoje: estamos em guerra. Estamos em guerra. E eu gostaria de fazer algumas observações para dar um peso na palavra de hoje. Vai ser útil, ou serão úteis para a análise da nossa pregação de hoje. E a primeira observação, que até especialistas de guerras ou em guerras estão dizendo, é como que um país, considerado um país até de primeiro mundo, tão preparado em guerra, como é o caso de Israel, foi tomado de surpresa no ataque daquele dia 8. Foi algo muito estranho que aconteceu. Foi algo muito estranho porque centenas e até milhares de pessoas perderam a sua vida. Passou de 1000 pessoas que perderam suas vidas. Foi muito estranho aquele ataque. E alguns acreditam em algumas hipóteses. Analisando e acompanhando, alguns dizem que pode ser alguns infiltrados que estavam ali e sabotaram o sistema de vigilância. Outros já acreditam em uma negligência por parte de uma ala política do exército. Mas a verdade é que houve sim falhas para ter morrido tantas pessoas em ataques cruéis por aqueles terroristas. E a pergunta é: como Israel poderia ter evitado tal barbárie do seu povo? Será que teria alguma forma deles terem evitado que boa parte daquelas pessoas que morreram, entre crianças, entre jovens, entre pessoas mais velhas, naquele dia? Estou trazendo um assunto hoje aqui, que é um assunto que está pairando sobre a sociedade de todo mundo. E eu gostaria de iniciar essa mensagem com a mesma declaração do Netanyahu: estamos em guerra. Só que conforme a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra não é terrena,
Assim como nós somos considerados o Israel espiritual, a nossa guerra não é terrena, não é carnal. A nossa guerra, ela é espiritual. E a Bíblia declara que essa guerra que nós vamos lutar é uma guerra contra hostes espirituais da maldade em regiões celestiais. Olha só. E nós precisamos entender que o nosso inimigo, o adversário que é contra nós, ele, assim como o Hamás, ele não respeita leis. Não respeita leis. Escute isso que eu vou falar para você, irmão, porque tem muita gente que precisa estar atento, porque se você não sabe, nós já estamos em guerra. Presta atenção nisso. Precisamos entender que ele não respeita, assim como o Hamás, o inimigo, age. Nas guerras convencionais ou guerras entre nações, existe uma chamada leis de guerra, que mesmo em um combate sangrento, são respeitados. Essa questão de ataque a hospitais, ataque a crianças, ataque às pessoas que formam um corredor humanitário, não pode ser atacado, mas isso não faz diferença para uma guerrilha terrorista. Isso não faz diferença para o inimigo que nós lutamos, é a mesma tática deles. A tática do inimigo que nós estamos enfrentando é a mesma tática daqueles pessoas do Hamás. O nosso inimigo não respeita a lei, ele vai fazer de tudo para tentar matar e destruir o que tiver pela frente, seja criança, seja família, e principalmente o Israel de Deus, o inimigo das nossas almas, assim como o Hamás tem ódio do povo de Deus. Por isso, eu começo pregando que não existe amizade entre o inimigo, irmão. Talvez aquelas pessoas na divisa de Gaza ali, elas achavam que aqueles homens moradores vizinhos fossem nocivos, ou não representasse tanto perigo assim. Então, quando você vai convivendo muito tempo com um determinado inimigo, você vai achando que aquele inimigo não, o diabo não é tão assim. O inimigo não é tão perigoso assim. Mas o inimigo só está cercando. E no determinado momento, quando você estiver na sua maior fragilidade, ele vai vir para destruir você, para destruir a sua casa, para destruir a sua família. Nós precisamos estar atentos. Amém? Eu quero lembrá-los, irmãos, que não estou brincando aqui não. Não estou fazendo fantasia, nem estou aqui para fazer você ficar com medo. Mas nós já estamos em guerra, igreja. Presta atenção. Não existe amizade. Vocês lembram do poderoso Sansão? A Bíblia diz que ele era um guerreiro conhecido, ele era conhecido na Bíblia como um guerreiro invencível. Nada conseguia detê-lo, nada. Sansão era um homem que ele tinha na época, era um juiz, considerado um juiz, que era o homem mais forte, mais poderoso, que Deus deu força àquele homem na época dele. Nada detinha ele, nem 1000 homens detinha Sansão. Sansão tinha uma força que vinha do Espírito de Deus. Sansão era um homem guerreiro, valente, forte. Era um nazireu de Deus. Mas Sansão começou a flertar com o inimigo. Sansão, aos poucos, ele começou a fazer concessões da sua amizade. E ele começou a fazer amizade com o povo inimigo. Foi se engraçar com uma mulher do povo inimigo. Sansão foi brincando. Se vocês forem ler a passagem, a história de Sansão, ele foi brincando. Uma hora ela falava assim: "Da onde vem tua força?" "A minha força." E ele falava uma história. E aí ele pedia para que todo mundo cercasse Sansão. Quando chegava, ele destruía tudo. E não era aquilo. E Sansão se achava. Não via perigo, porque ele era o mais forte. Mas a sua amizade foi indo até o ponto, foi aproximando até o ponto de ele entregar a sua fragilidade. E depois que ele faz isso, ele é atacado. E você vai ver que Sansão, o final de Sansão é muito triste.
Pega a Bíblia, você vai ver isso. E quando isso acontece, irmãos, aí não tem mais o que fazer. Aí é morte e da pior maneira. E da pior maneira. Sansão, ele morreu cego e morreu no meio dos seus inimigos. Ele pediu força a Deus para que destruísse. Vocês conhecem a história, mas é uma história triste. Agora, a guerra do inimigo não é limpa. Não pense você que o inimigo vai respeitar você. Não vai respeitar você. Não pense que o inimigo vai respeitar a sua fragilidade. Não vai respeitar. A hora que você estiver mais fraco, é aí que ele vai te atacar, porque ele sabe que você jamais vai poder se levantar diante dele. Nós estamos em guerra, irmãos. E eu tenho visto muitas pessoas, assim como aquelas pessoas que estavam lá em Israel, não acreditando mais talvez existir inimigos, mas existem inimigos. E a Bíblia diz que a nossa guerra é contra príncipes, é contra potestades, é contra dominadores. Olha só, a nossa guerra é pior do que a guerra com Hamas, porque eles conseguem ver o inimigo e nós nem o inimigo conseguimos ver. O inimigo age escondido, ele age de uma maneira que você não imagina. Por isso eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque de repente o inimigo pode já estar atacando na sua casa e você não está entendendo que é ele. Segunda coisa que, uma outra declaração, e eu estou só começando a pregação, do primeiro-ministro do primeiro-ministro de Israel. Ele declarou assim: essa guerra, ela é longa. Essa guerra não vai acabar amanhã. Ele está alertando o povo dele: essa guerra é longa. Parece que Israel pode entrar lá e acabar a guerra de uma hora para outra, mas ele está vendo que essa guerra é uma guerra traiçoeira, uma guerra longa. E da mesma forma, irmãos, alguém pergunta: quando a minha luta, quando a minha guerra vai acabar? Eu venho aqui para te dizer: a nossa guerra é longa. A nossa guerra não é para acabar agora, por aí não. Então já vai tirando o teu cavalinho da chuva, que tem muita guerra para você lutar, meu irmão. Essa guerra ela vai durar muito tempo. Você não vai sair dela tão já. Pastor, você vai pregar, isso é mensagem que se pregue numa noite de domingo para mim que vim na igreja receber a minha bênção, meu irmão. Você vai receber toda a sua bênção essa noite, mas você precisa estar alerta, você precisa estar atento para aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Essa guerra, ela é longa. Precisamos estar atentos, vigilantes sempre. E para isso, por que eu estou dizendo isso? Porque se essa guerra é longa, eu estou dizendo para você: não baixe a sua guarda, tampouco abandone as suas espadas. Não abaixe a sua guarda, nem tampouco abandone as suas espadas quando isso acontecer. O que tem acontecido é que muita gente já baixou a guarda, já está achando que não vai acontecer mais nada. Tem muita gente que já abandonou a sua espada. Tem muita gente que já... Mas quando isso acontece, quando deixamos que isso aconteça, meu irmão, quando deixamos, por exemplo, de congregar. Congregar faz parte dos santos, irmãos. Não sei quem disse aqui, acho que foi o Ezequias que estava dizendo para mim, que estava evangelizando uma pessoa. E a pessoa falou assim: pastor, eu sirvo a Deus na minha casa. Ele falou assim: ó, irmão, é difícil você ver uma pessoa fazer exercício na sua casa. Geralmente compra uma esteira, compra um negócio lá e coloca lá, vira de guarda-roupa, vira de penduricalho, vira alguma coisa. Mas a pessoa só vai fazer uma rotina quando ela vai na academia. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Não tem esse negócio de servir Deus em casa, irmãos. Isso é baixar a guarda. Às vezes outra coisa que acontece, diminuímos o nosso ritmo de ir à igreja. Eu vou na igreja muito, eu já vou de segunda, eu vou de terça, aí eu vou só de domingo, tá bom demais. Não tá. Eu estou falando para o teu bem, irmão. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Você acha que tá bom um culto só? Só que o inimigo das nossas almas, ele não trabalha só de domingo. Ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele não para. Ele não para. Então nós precisamos acordar para isso. Quando nós deixamos que
que o tempo vai passando, a gente vai relaxando, vai baixando a guarda, e abandonamos a nossa espada, quando deixamos de, por exemplo, de frequentar uma reunião de oração. Tem gente que não ora mais, tem gente que não busca mais a Deus, tem gente que fala assim: pastor, eu já vou de quarta, eu já vou de domingo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, você, quando a pessoa está em guerra, ela não vai ver a situação, se a situação é boa ou favorável ou difícil para ela. Ela não vai ter escolha. Vocês acham que alguém que está em guerra tem escolhas? Não, quem está em guerra tem que saber que tem que estar lutando. Meu irmão, eu estou alertando você. O inimigo das nossas almas, ele vem com tudo para destruir famílias, para destruir ministérios, para destruir casas. E quando ele começar a bombardear a minha casa e a sua casa, nós temos que estar preparados para que isso não venha nos pegar desprevenidos. Precisamos estar prontos. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Quando deixamos de congregar, de orar, de jejuar, quando achamos que um culto só tá bom, basta, quando perdemos o interesse pelas coisas espirituais, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Tem gente que não consegue compreender mais porque não tem mais discernimento espiritual. O que eu estou falando aqui, meu irmão, se você é espiritual, você vai entender o que Deus está falando no seu coração. Prepare-se, ó Israel, para o combate. Prepare-se, ó Israel, porque o inimigo está vindo com força, mas vocês terão nas suas mãos a espada da vitória. É isso que Deus está falando nessa noite. Amém? Posso ouvir um amém? Então chegou mais do que, Deus está falando mais do que nunca, para que você se prepare, amém? E a terceira, precisamos proteger nossas famílias. E eu vou aqui pregar agora. Aqui eu vou falar o que Deus falou comigo. Precisamos proteger nossas famílias. E aqui eu vou falar com toda a igreja, amém? Com toda a igreja, jovens, adolescentes, crianças que não podem ouvir, mas os pais estão aqui. Sabe uma outra declaração de Netanyahu? Algumas cenas reais que marcaram a humanidade. Porque o Hamas arrancou a cabeça das nossas crianças. Não apenas assassinaram nossas crianças, mas também tiraram suas cabeças. Aí eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Isso me fez muito mal. Imaginar você que tem seu bebezinho aí, você que tem sua criança, você vê. E não estou falando de ficção, irmão. Estou falando de uma realidade que aconteceu agora. Foi muitas crianças, como aquele bebê no colo daquela mulher, foram tiradas suas cabeças. Foram degolados as crianças. O assassinato de crianças. Mas isso não é novo. Isso aconteceu no tempo de Moisés, por exemplo. No tempo do nascimento do Messias também aconteceu isso. E acontece isso também no mundo espiritual, preste atenção. Satanás quer matar espiritualmente todas as crianças. Eu gostaria que os professores de crianças estivessem ouvindo isso aqui também. Que os pais ouvissem isso. Por quê? Porque nós precisamos proteger nossos meninos, nossas meninas. Aí eu pergunto, aonde que Satanás ele consegue ter esse intento? Vocês que são pais de bebezinho, você está gerando seus filhos. Aonde que Satanás consegue esse intento de matar essas crianças? Porque ele sabe que cada criança dessa pode ser um futuro libertador, um futuro homem e uma futura mulher de Deus que pode fazer estrago no reino dele. Tem uma tática que existe aí no mundo do comércio, no mundo dos negócios. Quando uma empresa começa a crescer muito, os grandes falam assim:
tem que cortar a cabeça, para que eles não cresçam, para que eles não cheguem. Então, vem com tudo para eliminar. Elimina, corta a cabeça que elimina. Essa é uma tática maligna para matar os futuros, os descendentes, para matar a geração, para matar as descendências. Aí, meu irmão, eu pergunto, onde está a minha responsabilidade? Eu vou falar aqui, irmão, não fique chateado comigo. A responsabilidade é sua quando você fica dormindo na sua casa. Pode guardar, por favor, para mim. Quando você fica dormindo na sua casa e o seu filho fica no videogame, o seu filho sabe, você dá um tablet para ele passar o tempo. Mas é só a galinha pintadinha, é só não sei o quê. Meu irmão, isso não tem problema nenhum. Você pode fazer isso com seu filho, mas você está trazendo ele para a casa de Deus. Você está ensinando ele. Sabe, eu vejo aqui escola bíblica dominical. Que sabe quantas crianças são matriculadas aqui? 4 crianças são matriculadas, 5 crianças. Quando tem 100 pessoas aqui, e cadê esses pais? Cadê esses filhos? Aí você fica chateado comigo, meu irmão. Não estou chamando a tua atenção porque eu quero que você venha na igreja de qualquer jeito, não. Eu não tenho igreja, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Eu só estou aqui pregando a palavra. Não fique chateado comigo. Não estou exortando você também não, porque não tem interesse de exortar ninguém. Eu só quero alertá-lo que Satanás, nós estamos em guerra, e Satanás está louco para cortar a cabeça do seu filho. Ele está louco para destruir o seu filho. Porque antes nós éramos criados na igreja, e hoje os filhos dos crentes são criados, sabe no quê? Na babá eletrônica, que é a televisão, que é a internet, sei lá, o que está tomando conta do seu filho. No nome de Jesus, amados, eu venho aqui com um alerta para você. Você pode até permitir que seu filho assista qualquer coisa, mas ele tem que embutir na cabecinha dele que ele é um homem, uma mulher de Deus, que o futuro pertence a eles. Nós vamos passar, meu irmão, e essa geração está vindo. Será que teremos uma geração aqui? É isso que Satanás quer fazer, não quer a próxima geração. É por isso a intenção de cortar a cabeça. Cabe a você, pai, na instrução do seu filho na casa do oleiro. Como serei, ou como será nas próximas gerações, se nós não entendermos e não atentarmos para essa grande verdade, que nós estamos em guerra. Amém? Hoje as escolas estão todas doutrinadas com ensinos contra a família, contra valores de Deus. Hoje uma criança já é levada ao matadouro no início da sua vida. É triste, irmãos, pegar uma criancinha e levá-la para a escola, porque lá na escola ela vai começar a aprender valores totalmente distorcidos dos valores que nós ensinamos aqui na casa de Deus. É isso que está acontecendo. Conversava com uma família, com uma mulher que trabalha para mim. O filhinho dela, pequenininho, chegou na casa dela, falou assim, chegou na casa deles e falou para ela assim: mãe, eu vi fulaninho no banheiro com outro fulaninho, as roupas estavam no chão e eles estavam falando besteiras. Ela foi falar para a professora, esse assunto não quero que fale, passa para a diretora, quer dizer. Mas o que está acontecendo, a gente deixa nossos filhos na creche ou na escola e não sabemos o que está sendo embutido. Satanás está querendo cortar a cabeça dos nossos filhos. É um alerta para a igreja. Nós precisamos entender, irmãos. E aí, nós temos uma igreja, irmãos, que investe nesse ministério. Investe nesse ministério. As pessoas que trabalham nessa igreja são pastores. Que trabalham, não é... Quando você está bem aí, seu filho está lá. E ali ele está sendo ensinado. Ensinado. Mas eu costumo dizer que o mesmo filho que é capaz de trazer uma família inteira para a igreja é o mesmo filho que é capaz de tirar toda a família da igreja, se não for tratado, porque Satanás vem, corta a cabeça e tira todo mundo da presença. Nós precisamos entender isso, amados. Amém? Quantos estão aqui? Eu estou dizendo que nós estamos em guerra, amém? Não é para você ficar assustado não, querido. É só para você ficar alerta, ficar atento. Amém? Nossas crianças estão sendo levadas. Hoje a criança já é levada ao matadouro no início da sua vida.
Essa é a intenção maligna. Não deixar crescer, cortar a cabeça antes. Cortar a cabeça antes. Mas o nome de Jesus, assim como Jesus foi poupado, assim como Moisés foi poupado, assim os nossos filhos serão poupados, amém? Porque nós estamos escondendo eles na presença de Deus. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, pelo amor de Deus, não deixe o seu filho depois crescer e não querer mais nada. Mais nada. Posso falar de outra? Vou falar dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E eu vou iniciar aqui, meu irmão, não quero que ninguém fique chateado comigo, porque essa pregação, ela está comigo desde 2 semanas. 2 semanas. Escute isso. Cadê os nossos adolescentes, nossos jovens? Preste atenção. E eu vou iniciar aqui pelos adolescentes. Vou dizer uma coisa. Quantos adolescentes eu tenho aqui, por favor? Tem bastante, né? Escute isso, vocês. Escute os pais também, isso que é importante. Pai de adolescente. Tem muitos. Posso ouvir um amém? Estão comigo aqui ou não? Então escute isso. Um adolescente, escute isso, está em processo de formação adulta. Ainda não pode ser considerado uma pessoa madura e adulta, porque está em processo de tal. Também não pode ser considerado uma criança, porque já saiu da sua fase inocência. Já passa para a fase de saber as coisas, é muito difícil. E eu acredito, irmãos, que é a fase mais atacada pelo inimigo. É a fase mais atacada pelo inimigo. Quando já não é mais uma criança inocente e também não é um adulto totalmente consciente. Olha que fase. O Sandro está aí, o Sandro com a Viviane, estão aí? Não estão, né? Não vi eles aí hoje. Mas eu acredito, irmãos, quem não dá muito valor, talvez, a alguns trabalhos. Para mim, o trabalho mais difícil da igreja é desse casal. Mais difícil, não porque... É porque, irmãos, imagine você ter que ensinar, instruir pessoas que não são mais crianças e também não são adultas ainda formadas. É um processo de formação. É preciso muita atenção dos pais nesse período, amados. Muita atenção dos pais. E aqui, a gente tem que ficar atento não com a situação que nós vemos hoje do mundo dos adolescentes hoje, porque essa formação tem levado hoje, principalmente na escola, meninos. Hoje, irmãos, a gente estava falando, nunca se ouviu tanto essa questão de o diabo querer acabar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Crianças estão sendo formadas e aí estão dando o menino não sabe se é menino, a menina não sabe, aí falam que já tem um outro gênero. Essa briga, essa guerra cultural, essa guerra que estão soltando principalmente no Brasil e no mundo, vem soltando mas qual é a intenção do maligno? Acabar, destruir com as nossas crianças, que hoje já não são mais crianças. E aí onde que entra a igreja? Eu louvo a Deus por a vida desses pastores que estão conosco. Mas essa ideia de como eles são atacados pelo inimigo é porque, irmãos, tenha certeza, essa é uma linha de frente, é uma trincheira difícil de estar à frente. É uma trincheira que o inimigo tem batido de frente. E algo muito sério no mundo espiritual. Mas, infelizmente, muitos pais não têm compreendido isso. Não têm compreendido isso. Eu tenho visto que é uma luta. Tem pais que, assim como eu na fase, não sabem muitas vezes o que fazer. Ficam perdidos. O que eu vou fazer? E aqui, irmãos, cabe uma reflexão. Nós entrarmos aqui numa reflexão. Se o diabo quer destruir as nossas crianças, nós precisamos estar atentos a isso. A guerra não é contra as pessoas, a guerra é contra aquele que quer destruir a nossa casa. A verdade é que muitas vezes você e eu apontamos a arma um para o outro para tentar
desfazer uma obra que Satanás está fazendo. Quanto pai o pai e a mãe ficam um armado olhando para o outro, querendo tacar flecha no outro, porque a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é... Não, meu irmão, a culpa é do inferno. Nós estamos em guerra. Sabe que você não entende isso, amado? A culpa não é do Sandro, a culpa não é do Samuel, a culpa não é da sua mulher, não é do seu marido, a culpa é do inferno. E nós estamos querendo derrubar o outro, achando que a culpa é nossa. Não, a culpa é do demônio, a culpa é do diabo. É ele que quer destruir os nossos filhos. E nós precisamos nos unir nesse ponto. Nos unir nesse ponto. E entender que essa guerra é muito maior do que você imagina, meu irmão. Porque se ele conseguir desvirtuar o teu filho, a tua filha, ele já começa a destruir a tua casa. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Eu preciso que você entenda isso, irmão. Nós estamos perdendo algumas batalhas porque nós não estamos sabendo lutar. Nós precisamos aprender a lutar. Eu acho que a coisa mais difícil é ser um adolescente nessa geração. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. Na minha geração de 12 anos, eu comecei a ver alguns líderes que pregavam, líder de jovem. E sabe qual era o meu desejo? Era pregar. Você já viu alguma criança dessa tendo desejo de pregar? Eles riem hoje. Eles riem se você fala assim, olha, você tem o teu desejo de pregar. Pregar? E pregar o quê? Você não vê, irmãos, nós estamos indo. Cadê a geração de pregadores? Cadê aqueles meninos que vão se levantar? Eu com 12 anos, eu peguei a palavra num culto, e Deus me usou de uma tal maneira que eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida, e até hoje eu estou aqui. E até hoje eu estou aqui. Com 12 anos de idade, meus pais eram crentes, mas eu peguei a minha malinha sem minha mãe saber e fui batizar. Eles não acompanharam, não viram o meu batismo. Falei para o pastor, eu quero me batizar. Cadê o desejo dessas crianças? Hoje o pai fala assim, filho, está na hora de você batizar. Não, ainda não é hora não. Ah não, ele é muito novinho. Meu irmão, você está dando lado. O seu filho é de Deus. O seu filho é comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem que levar o teu filho a desenvolver o desejo de ser um verdadeiro cristão, não de ser filho de crente. Filho de crente não resolve nada. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Sabe, eu ainda não vi nenhum jovem nosso despontando aí para pegar a palavra, assumir a pregação. Mas Deus vai levantar a gente. Nós precisamos só entender que nós estamos em guerra, irmãos. E essa guerra não é contra pessoas. Essa guerra não é para maltratar você, para você sair chateado daqui e falar assim, pastor, não volto mais nessa igreja porque ouvi umas coisas que eu não deveria ouvir. Você ouviu o que você deveria ouvir. Se você não voltar mais aqui, meu irmão, por causa disso, o azar é o seu. Porque Deus está falando com você. Deus está falando com você. Amém? Que o teu filho seja uma bênção. Que a tua filha seja uma bênção. Ajude os líderes. Meu irmão, ajude os líderes a ajudá-los. Não é fácil. Não é uma guerra fácil de ser vencida. Mas nós estamos aqui para ajudá-los. A igreja tem que ser um canal de bênção para a sua família. Amém? A igreja tem que ser um canal de bênção para a sua família. Eu sei que o inimigo tem atacado muito a nossa casa. E eu vou dizer uma verdade. Mexeu com o filho, parece que mexe. Minha filha não está aqui hoje, meu irmão. Mas o dia que a minha mulher fala assim, ela não passou bem hoje, eu perco o dia. Minha filha já tem mais de 30 anos. É casada, tem a sua família. Mas mexe com o filho, mexe com... Minha mãe até hoje, se eu viajo, ela liga para mim. Você comeu? Pelo amor de Deus, mãe. Mas é mãe, é pai. E o filho vai ser sempre filho. Eu tenho outros problemas em casa, eu tenho orado a Deus. Mas isso não é motivo para você falar assim, mas
você tem problema porque eu também não posso ter. Meu irmão, eu não estou dizendo isso, nós estamos em guerra. A bomba está caindo na minha e na sua casa. E Satanás quer destruir a minha família e a sua. Minha guerra foi tão forte que o inimigo... Escute isso, se é algum irmão que ouve isso, ele já some da igreja. Comecei a brigar numa guerra espiritual lá, um demônio falou assim, hoje o anjo da morte vai te visitar, rapaz. É desse jeito. E eu repreendi ele e o anjo da morte. E eu estou vivo. Mas muitas pessoas, irmãos, acabei de saber de uma filha de um primo da minha esposa, que é um querido da família, menina de 18 anos de idade, sofreu uma parada cardíaca. E morreu. 18 anos de idade. Estava com crises de ansiedade. Amados, será que você não vai acordar, meu irmão? Será que você não vai entender que nós estamos em guerra? Será que você vai ficar achando que é normal o que está passando na sua casa? Está na hora de nós levantarmos, irmãos, como guerreiros. Está na hora de nós levantarmos como guerreiros. Calçar os... É isso que tem que fazer um guerreiro. O que faz um guerreiro? Levante-se, coloque o capacete da salvação, coloque calce os seus pés na preparação do evangelho, pegue a espada, pegue o escudo da fé, pegue tudo isso, comece a armar-se. Porque nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades celestiais. Não é hora de você ficar debaixo da cama com medo, ou procurando um bunker, né, para poder se proteger. Não, é hora de você se levantar como guerreiro e guerreira do Senhor. Está na hora de você entender que nós estamos em guerra, e não é ficar chorando com medo do diabo, que você vai vencer essa guerra. É hora de você se levantar como um soldado de Deus, como um guerreiro do Senhor, para defender a sua casa, para defender a sua família, para defender a sua igreja. Está na hora de você se levantar, homem. Está na hora de você se levantar, mulher da sua casa. Você tem que entender que Deus te colocou para cuidar dela. Os teus filhos fazem o que querem, mandam em você, fazem o que querem, e você fica achando que não. Não, você está ali para defender a sua família e não deixar o diabo roubar de você a bênção que Deus tem colocado dentro da sua família. No nome de Jesus, irmão, se levante como um soldado. Ou você quer que o seu filho, que nem ainda é formado, vá lutar por você? No nome de Jesus, amado. No nome de Jesus. Vamos assumir o papel que Deus nos colocou. O Senhor diz assim, olha, como bons soldados, Ele vai estar conosco, meu irmão. Ele é o nosso general. Ele é o nosso general. Amém? Glória a Deus. Muitos pais não estão sabendo lidar com seus filhos. Não quero aqui trazer nenhum culpado, mas quero só alertá-los que estamos em guerra e não podemos apontar armas uns para os outros. Nossas armas devem estar apontadas para o inferno, que quer roubar nossos filhos e quer tirar suas cabeças. Quero dizer que você não protege seu filho dando a ele razão de tudo o que ele escolher. Afinal, uma criança não pode ter razão em tudo porque ela é uma criança. As coisas mudam. E amanhã o direito dela decidir vai ver que você estava errado em muitas das suas decisões. Tudo pode haver mudanças na vida de uma pessoa que está se formando. Mais uma vez, eu quero dizer a vocês que Deus está querendo que nós, como homens e mulheres de Deus, que temos família, nos levantemos para proteger a nossa casa, para proteger a nossa família. Amém? Nem que seja para dar a vida por eles. Amém, queridos? Amém? Amém ou não amém? Eu já estou preparando meu rim aqui, porque eu falei para a Vânia que se não for o dela é o meu, se não for o meu é o dela. Nós vamos dar um rim para a nossa filha. Eu quero que ela viva um pouquinho melhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa em mim.
em nós. Nós precisamos pensar nos nossos filhos e amar os nossos filhos. Não é dar a eles tudo o que eles querem, e não é fazer tudo o que eles pensam que sabem, que fazem, porque não sabem. Você é o responsável pela sua casa. Amém, queridos? Vou falar dos nossos jovens, falei dos nossos adolescentes. Quantos jovens eu tenho aqui? Tem uns velhos que acham que é jovem, mas tudo bem. Mas nós temos muitos jovens e eu quero dar essa honra do congresso, abertura com uma explosão. Hoje tem um grupo deles que estão ajudando ali em Piracicaba, tem uma turma aqui. E mais uma vez eu vou usar o exemplo de Israel. Muitos jovens foram mortos quando participavam de uma rave. Uma rave, para quem não sabe, é regada de muita música eletrônica, de muito cigarro eletrônico, de muitas bebidas, de muitas drogas, de muitas orgias, de muito sexo. Ah, mas será, pastor? Não seja tão inocente assim, irmão. Não seja tão inocente assim. Eu nunca, graças a Deus, nunca participei de nada disso. Mas só os bailinhos que eu ia escondido lá, já era, na minha época já era ruim, imagine agora, né? Já dava mal. Imagine agora. Hoje, irmãos, na verdade é que os nossos jovens não têm mais referência. Cadê as referências? Não tem mais referência de jovens pregando. Parece que o jovem tem que viver em um mundo paralelo. Tem que ter... Eu não tenho nada eles terem uma sala deles. Falei para o Samuel, se for uma estratégia, ótimo. Mas se for para separá-los da igreja, péssimo. Péssimo. Se for para separá-los da igreja. Os jovens têm que entender que ele faz parte de um corpo. E que essa igreja é um corpo que ele faz parte. Ah, mas temos que segurar os nossos jovens aqui na igreja. Nós temos que ensinar os nossos jovens que eles são diferentes dos outros jovens lá do mundo. Que eles estão aqui porque Deus quer que eles estejam aqui e eles vão fazer a diferença na sua época, no seu tempo. Eu acho legal a gente fazer um cultão para jovens. Mas por que nós queremos a igreja toda aqui? Porque jovem não pode ser diferente da igreja, a igreja não pode ser diferente do jovem. Faz parte do mesmo corpo, nós fazemos parte da mesma... sabe, irmãos, essa influência que o mundo quer trazer para nós. Ah, mas eu não estou falando do mundo no sentido de luzes. Isso aí para mim é tudo bobagem. É tudo gente que não tem intelecto para pensar. Que isso menos preocupante que isso é muitas coisas que você não sabe que o seu filho está fazendo e que está sendo influenciado a fazer. Não, essa igreja ela tem luzes, ela tem um som, ela tem... Ah, meu irmão, para de ser careta nesse sentido. Tem muita coisa muito pior que Satanás está usando que você não sabe. Que às vezes o anjinho parece ser todo anjinho aqui, mas não tem nada de anjinho. Porque esse mundo aí é perverso. E Satanás quer matar os nossos jovens. Não tem mais referência. Cadê os jovens pregando aqui? Cadê os jovens? Ah, mas eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. Isso eu também gostava quando era mais moço. Mas tem coisas que Deus vai levantar jovens aqui para pregar as nações, para levar a palavra, para tirar pessoas do universo, do mundo, desse mundo perdido. Amém? Para termos eles na igreja é preciso tratá-los com diferença. Mas será que esses jovens não precisam saber da realidade que estamos em guerra e que eles também fazem parte do massacre de Satanás? Aqueles inimigos não pouparam aqueles jovens, foram lá e mataram todos eles. Eles estavam ali só curtindo. Eles estavam ali sem fazer mal para ninguém. Eles estavam ali só curtindo, mas eles também faziam parte do massacre. Ei, irmão, quero que você saiba de uma coisa. Enquanto você acha que está tudo bem, o inimigo está procurando para matar também os teus filhos, aonde eles estiverem, os meus filhos. É isso que o diabo falou assim: eu vou matar você e a tua família. Mas não vai mesmo, porque nós estamos em guerra e nós vamos nos levantar como soldados para guerrear contra todas essas hostes espirituais da maldade. No nome de Jesus.
Está na hora de nós, como igreja, eu estou aqui me posicionando como o pastor dessa igreja, junto com vocês, para dizer assim: irmãos, vamos nos levantar como soldados. Essa guerra não é minha, essa guerra é nossa, essa guerra é do Senhor, dos exércitos. Irmão, Sambaote é o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, aleluia! E Ele vai ajudar a igreja, Ele vai defender a sua igreja e a sua causa, amém? E aí eu queria, como hoje eu não citei muita referência, queria dizer só uma coisa aos jovens. João escreveu assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, e vocês já têm vencido o maligno. Se tem alguém que tem força para vencer o maligno aqui, são vocês, jovens. Fique de pé os jovens dessa igreja, só os jovens, sem os velhos, que ficar com graça, agora só os jovens mesmo. Amém, olha, temos aqui alguns jovens. Se levanta aí você também. Levanta, você é tão bonita, fica aí junto com... Tem mais jovens aqui no nosso meio. Olha só, nós temos um exército aqui de jovens. Obrigado, pode sentar. O pessoal, os jovens gostam de se expor, né? Eu não quero expor vocês, de maneira alguma eu quero expor vocês. Mandei vocês ficarem de pé para vocês verem quanto vocês são importantes. E Deus tem algo muito forte para realizar através da vida de vocês. E nós como igreja vamos orar para que isso aconteça. Amém? E a própria palavra diz: vocês são fortes. Eu queria falar com toda a família agora, igreja. Com toda a família. João, ele escreve para a família. 1 João 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 13. Coloca para mim aí. Ele começa dizendo assim, olha só. 1 João. Bíblia, tem na Bíblia, 1 João, tá. Olha o que diz a palavra: paz. Isso é para vocês, pais. Escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Dá um tempo aqui, pais. Olhe para mim, pais. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele fala: jovens, eu escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Próximo versículo. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Próximo. É o 14 isso, né? Porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno, aleluia. Essa é a palavra que nós temos que aplicar na nossa vida, pais. Nós não estamos aqui como pessoas que estão, vai vir bomba, vai vir míssil, vai vir alguma coisa na minha casa, vai vir alguma coisa que vai me detonar. Como é que vai ser? Aí vem a palavra do salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Coloca aí os Salmos 91. Você precisa ler para você entender o que Deus diz. Salmo 91. Próximo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Pais, você conhece desde o princípio quem é o vosso Pai. Próximo. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Próximo. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu, levante a sua mão, aleluia, essa é a palavra que me apeguei nas afrontas do diabo na minha vida, mas tu não serás atingido, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem quem é desde o princípio. Nós temos a palavra da verdade, nós temos a palavra de vitória, nós temos a palavra, meu irmão, que vai satisfazer o nosso Deus e vai fazer Ele nos guerrear por nós. A vossa guerra, diz o Senhor, não é vossa, a vossa guerra é minha, diz o Senhor dos exércitos. Nessa guerra não tereis que pelejar, apenas que confiar. Confia no Senhor. Entra no bunker aí, entra lá para se esconder, no esconderijo do Altíssimo. Nada vai atingir a tua família, nada vai atingir a tua casa. Meu irmão, pode ser que alguns estão feridos, mas o Senhor vai aquele que curar todas as nossas feridas. Nós chegamos aqui no final de mais um ano, estamos vivendo os últimos períodos da igreja na terra, pode ter certeza disso. As profecias estão se cumprindo, tudo está acontecendo, essas guerras, esses rumores, aquilo que vai acontecer, tudo já está programado. Nós não podemos mudar a história, mas nós podemos sim nos levantar como um exército do Senhor, guerreiros que vão combater no reino espiritual contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós vamos nos levantar, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Você acha que você está sozinho? Você ficou com medinho, irmão, do que o diabo pode fazer na sua família, na sua casa? Eu quero que você fique em pé agora no nome de Jesus. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para mim. O Senhor chegou para Ezequiel e disse assim: Ezequiel, o que você está vendo? O que você está vendo, Ezequiel? E Ezequiel falou assim: eu estou vendo uma multidão de ossos, tudo seco. O Senhor disse para Ezequiel: viste bem, dá uma olhada bem nesses ossos, Ezequiel. Escute isso, igreja. Olhe bem para esses ossos, Ezequiel. E eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder. Seria possível esses ossos ressuscitar? Ezequiel olhou. Ezequiel não respondeu nem sim e nem não. Ezequiel olhou e falou assim: tu sabes, Senhor. Eu sei, Ezequiel. Eu vou pedir uma coisa para você, Ezequiel. Profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Você vai dizer para esses ossos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque vocês vão se transformar num grande exército. Talvez você olhe para você, meu irmão. Talvez você olhe para a sua família e Deus fala: porque você está vendo? Talvez você está tendo a visão de Ezequiel. Você está vendo só o pó. Quantos estão aqui no nome de Jesus, irmãos? Talvez você olhe para a sua casa e você olhe para a sua vida e fala assim: Senhor, eu só estou vendo pó, eu só estou vendo osso seco. Mas o Senhor te diz nessa noite, como diz Ezequiel: é possível reviver esses ossos. Ezequiel, talvez você diga: Senhor, tu sabes. E o Senhor está dizendo: começa a profetizar nessa noite, porque você vai fazer da sua família homens e mulheres guerreiros, soldados. Aleluia. Ezequiel começou a profetizar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
enquanto ele profetizava, houve uma movimentação naquele cemitério de ossos. E o osso começou a se juntar com o osso, e cada osso procurava o seu corpo. E de repente, uma multidão de um esqueleto estavam ali. Todos não eram mais ossos, eram esqueletos. E daqui a pouco ele começou a profetizar: vai começar a vir nervo, tendões, carne, e vocês vão viver. E começou a vir carne, e começou a vir nervo, e eles começaram a tomar forma. E não eram mais ossos, mas era uma multidão de cadáveres que estavam ali. O Senhor continua profetizando, Ezequiel. Profetiza a eles, chama-os dos quatro ventos, o Espírito de Deus. E esse Espírito vai vir sobre eles, e eles se tornarão um grande exército. Na visão de Ezequiel, ele começou a profetizar: Espírito de Deus, que venha dos quatro ventos, venha e traga vida a esses corpos. E de repente o vento começou a soprar e a soprar, e começou a vir vida sobre aqueles cadáveres. E quando ele olhou, havia um grande exército na sua frente. Aleluia. Oh, irmão, a igreja do Senhor pode estar como aqueles ossos. A igreja do Senhor pode estar apenas em caco. Não, alguém pode dizer assim: eu não dou valor a isso, não dou valor àquilo. Mas no nome de Jesus, nós vamos começar a profetizar, e Deus vai começar a levantar aqui um grande exército para guerrear as guerras do Senhor. E você que está, meu irmão, parado, você que está desapercebido, hoje você vai acordar, hoje você vai se levantar. O Espírito do Senhor vai vir sobre a sua vida, e você vai ter vida, vai ser um grande soldado na presença do Senhor.